Olá, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV DBO Alberto Pessina, que é presidente da Assocom. Ele veio falar com a gente sobre as perspectivas do confinamento em 2018. Alberto, obrigado pela sua vinda. E eu queria começar perguntando o que você está avaliando entre os insumos que compõem os custos do confinamento, quais são aqueles que estão positivos e aqueles que ainda preocupam o produtor? Praticamente assim, os três itens estão complicados, né? Seriam três itens o quê? O balizador de energético, que seria a ração, é o milho, que está bem complicado devido à crise na Argentina e algumas crises de talvez produção nos Estados Unidos. Isso tudo está gerando um cenário complicado. Então, um cenário. O milho, a soja é o segundo, que baliza os proteicos, né? E a reposição, eu acho que ela está barata, mas o preço de venda está barato também, então a relação ficou ruim. Então você vai ter que correr um risco para ver se tem uma oportunidade à frente. Na questão do milho, a princípio, como os preços subiram em fevereiro, teve uma alta forte, ele ajudou a turma a arriscar um pouco em termos de janela de plantio. A turma não estava plantando porque estava muito barato, quando subiu o preço eles saíram arriscando. E como o clima está se comportando bem no Mato Grosso e nas maiores partes do país, essa safrinha aparentemente vem vindo bem. E as projeções aí, eu acabei de revisar, a projeção da Conab estava em torno de 10,8%, quase 11% abaixo do ano passado. Ela agora a última revisão já está falando em 9,4%. Quer dizer, se a safrinha for melhor, talvez ela baixe um pouquinho, 9,4 a menos do que o ano passado. Talvez ela venha para 8. Então, não dá para ter certeza ainda, depende muito do comportamento climático. Mas pode ser que a safrinha venha bem e ajude a derrubar. Os futuros já caíram um pouco e vem se comportando bem. A soja subiu bem, aparentemente ela atingiu um pico. Tá meio, eu acredito que ela não vai muito mais, pode dar uma voltada, mas não sei se ela vai muito ainda acima disso. Então, esses dois custos estão complicados. O boi magro já caiu bastante, o bezerro também caiu bastante. O bezerro eu analisei de 1.400, que ele custou 2 anos atrás, ele está valendo 1.200, 1.150 mais ou menos, em São Paulo, né? E isso daí dá uma queda de 20 e poucos por cento. No histórico, essa queda é uma queda razoável, uma queda que é difícil dela ir muito mais. Foi de 20, 25%, é mais ou menos uma queda grande quando ocorre os ciclos, né? Então, aparentemente, é uma queda boa. O boi magro também deu uma corrigida, provavelmente, como os futuros e todos os preços caíram, nós vamos ter alguma pressão em termos de preço aí na safra. Um outro ponto que eu não comentei, aí talvez uma oportunidade, é a questão do cenário de frango, né? Que é uma carne concorrente, isso tem afetado. O frango, com esses dois cenários de milho e soja muito caro, ele é composto, é um milho e soja temperado, então ele o milho e soja recheado ali, com pena, né? E o frango, ele está com a pior relação histórica para esses dois insumos. Então, o custo de produção do frango está totalmente inviável. E isso já está refletindo nos cenários de produção, já tem ameaças de corte, já tem cortes de produção sendo feitos. Isso provavelmente em um prazo de 2, 3 meses ele corrige esse sistema. Então, daqui 2, 3 meses, junho, julho, nós devemos ter esse frango corrigido e essas relações se acertando, né, para um novo à demanda. E o que pode também acontecer, que a gente alerta, do mesmo jeito que na carne fraca, houve toda a pressão em cima do preço da carne. Quando a carne ficou barata, o mundo veio aqui e comprou com papelão ou sem papelão, sei lá o que falassem. Ele comprou porque carne barata é carne barata e é um belíssimo de um alimento. E o frango é a mesma coisa. As pressões estão vindo, ele está barato. Então podem haver negociações em termos de exportação. Daqui 2, 3 meses nós vamos ver um cenário demandado para exportação e um preço barato. E isso faz uma correção. E a correção do frango ajuda a permitir com que a carne suba. Porque se o frango fica muito barato, ele é uma das barreiras a uma alta da carne bovina. Então, assim, é um cenário complexo de mercado, mas ele está se formatando de uma forma... tem muita coisa positiva vindo por aí.
No início do ano, a Asocom soltou um prognóstico de confinamento de 3,8 a 4 milhões de cabeças em 2018. Esses números ainda se mantêm? Tem esses desafios. Quer dizer, eu acho que se a ração continuar ruim, se o preço continuar ruim, provavelmente o confinador vai começar a pensar duas vezes em botar, e aí existe uma chance disso voltar e diminuir esse valor. Existe um mercado à frente. A economia brasileira está crescendo. Eu acabei de ler 2 relatórios internacionais do FMI que estão dizendo que o mundo está crescendo, está acelerando sua velocidade de crescimento. E ao acelerar as transações comerciais do mundo, as transações de comércio no mundo estão aumentando. E isso, uma das coisas que aumenta é o consumo de alimentos e commodities. As commodities já subiram preços, sem ser as agrícolas, mas elas subindo, esses países começam a ter mais receita, os países e começam a também comprar alimentos. Então, o cenário mundial está melhorando, o cenário brasileiro está melhorando, e isso tem um time, mas já está chegando na demanda. Sim. Então, o cenário de demanda para o segundo semestre é melhor do que o cenário de demanda do primeiro semestre. Se você cortar a produção num cenário de demanda bom, você tem uma alta de preço mais expressiva. Se você aumentar muito a sua produção, você talvez fique igual, mas se você cortar no cenário de demanda, você tem preços melhores. Então, eu não sei te dizer o que vai acontecer com a produção. Depende do desafio, mas eu não acho que volta aos patamares do ano passado, em termos de queda. Sim. E acho que existe uma chance boa do mercado reagir de alguma forma, porque se ele perceber que vai ficar inviável, ele vai subir. Que não vai ter produto, ele vai subir porque tem demanda. Como você avalia a profissionalização do setor? O profissionalismo do setor de confinamentos, do setor de engorda, ele vai vir para um lado de olhar para fora da fazenda, começar a analisar o mercado, aprender a usar as ferramentas que existem para comercialização e você aprender a explorar as oportunidades. Existem muitas oportunidades e dá dinheiro. A questão é, saiba olhar, saiba explorar e não produza para entregar. Olhe o mercado e venha produzir o que precisa. Como a Bolsa pode ajudar o confinador nesse momento de incertezas? Uma coisa que o produtor ele suspeita muito da Bolsa, né? Mas a Bolsa é uma ferramenta excepcional, porque ela funciona a partir de uma expectativa do que acontece no físico. E por ela ser uma expectativa, ela chega a exagerar preços ou para cima ou para baixo. E exageros de preço acima ou abaixo são oportunidades de compra. Então o produtor às vezes olha aquele preço da Bolsa e fala, está falando que vai dar R$160 em outubro. Agora eu vou produzir tudo. E ele vai e produz, mas ele não olha que tem um cenário econômico, que tem um monte de coisas afetando, que aquilo é uma expectativa. Se o mercado não for, a Bolsa não vai acontecer. Então, ela é uma oportunidade, muitas vezes, de você fazer uma trava de venda. Outra coisa que você pode usar na Bolsa por exemplo, eu só vou comprar boi em outubro, só vou comprar minha reposição de bezerros em outubro. Eu não tenho pasto agora. Mas agora o preço está baixando muito. E o mercado futuro despencou e veio num preço lá embaixo. Como é que eu travo minhas arrobas de bezerro, que eu vou comprar? Eu vou comprar X arrobas de bezerro lá na frente. Como é que eu posso usar a Bolsa nisso? Como é que eu posso explorar essa oportunidade de usar a Bolsa para garantir minhas arrobas de bezerro que eu vou comprar lá em outubro? E aí eu compro minha arroba com uma opção ou com alguma coisa agora, garanto aquele preço. E se o mercado vier a subir, eu vendo meus bois caros e já comprei meus bezerros. Porque se o boi e a vaca, o bezerro, todos eles acompanham o movimento do boi. Mais ou menos, mas eles andam no mesmo sentido. Se o boi subir, o bezerro vai subir. Então, se você tem um boi caiu, o bezerro caiu. Então, o boi caiu, é oportunidade de compra, eventualmente. O boi subiu, é oportunidade de venda. Então, entender isso e aprender a usar... Isso acontece também com os grãos? Também funciona. As relações de troca, quando dão muito altas, você pode travar com a sua ração. Então, dá para você funcionar também. Então... Qual é, na sua opinião, o principal desafio ou um grande desafio da pecuária brasileira? Tem um desafio que é um desafio importante, que eu acho que é um desafio do setor da pecuária, que é o desafio da cria. A matriz
ela dá um bezerro por ano na melhor das hipóteses. E a produtividade dela, o desafio de produzir significativamente com ela é esse, porque ela só consegue dar um bezerro. Então, na melhor das hipóteses, você chega a esse ponto. E nas regiões norte, onde se você chega a esse grão que a gente falou, essas culturas começam a desafiar o uso da terra e a cria não consegue competir com esse uso da terra, ela acaba sendo deslocada e vai para regiões mais distantes. E as regiões mais distantes não estão tão desenvolvidas em termos de estrutura, frigoríficos, as regiões norte faltam estradas, então você tem, além de capital barato, porque ela não é uma atividade tão rentável, então você tem que incentivar. Então você entra para esse lado da cria. E aí, se você tiver que deslocar e não conseguir produzir, você aumenta o sistema de confinamento ou aumenta o sistema de recria, porque ele é um sistema mais rentável para permitir que eles fiquem nessa área. Quem supre esse sistema? E você desloca ele. Então, o seu custo de reposição vem subindo cada vez mais e isso tem desafiado também os sistemas da frente, porque o custo de reposição... Então, a única solução para isso é a produtividade. Eu vi alguns trabalhos nos Estados Unidos, um trabalho muito interessante que o pessoal me disponibilizou, e ele mostrou que os Estados Unidos teve esse problema há anos e anos, em 1970, lá atrás ele teve esse problema, e aí o desafio dele foi entrar, e ele já era confinamento, não é que a gente ainda tem muito, né? Ele já era um sistema muito fechado em confinamento. O modo como eles conseguiram equilibrar isso é que eles perderam em torno de 30% do rebanho de vacas deles. Eles conseguiram equilibrar isso com produtividade na carne. Eles aumentaram quantos quilos eles botavam por animal. Então o animal ficou mais pesado, o animal botou mais carne, produziu mais, genéticas melhores, tecnologias melhores e permitiram com que ele, mesmo com esse sistema de bezerros menos abastecidos, redução no número de bezerros, ele conseguiu produzir mais carne do que ele produzia em 1930, em 30, 40 anos atrás. Então foi um desafio. Nós estamos longe disso, mas acho que é uma tendência e a gente tem que ficar atento a este desafio que nós vamos enfrentar.